Bom dia e especialmente uma boa tarde para todas e todos, com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para a todos que estão em sintonia conosco. E ontem a Igreja Católica nos convidou para celebrarmos dois mártires que deram a sua vida livre espontaneamente por amor ao Cristo Jesus. E foram trucidados. Por quê? Porque procuraram sempre levar a mensagem do bem, da caridade, da justiça. E como os chefes, os governantes, especialmente os imperadores de Roma, eram pagãos, eram inimigos de Cristo Jesus, acharam por bem prender esses mártires, São Simão e, igualmente, São Judas Tadeu. E assim os levaram para a morte. E eles, então, ofereceram a sua vida, derramaram o seu sangue e continuam sendo exemplo de apostolado, de evangelização a todas as pessoas em nossos dias. E são proclamados, especialmente, São Judas Tadeu, é invocada especialmente a Deus para os momentos mais difíceis, para graças especiais, a semelhança de Santa Rita de Cássia, que é igualmente a padroeira dos casos difíceis e quase impossíveis. E quantas pessoas recebem de Deus, por meio de Santa Rita, favores espirituais, graças especiais, igualmente São Judas Tadeu. E nós, na nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Coqueiros, nós temos uma comunidade com um povo bastante unido e participativo das santas missas, das novenas, e ontem foi a missa de encerramento em louvor a São Judas Tadeu, às 19h30, com a igreja de São Judas. Para quem não sabe, a igreja São Judas fica na Avenida Ivo Silveira, ali. Então, temos a graça de ter uma comunidade muito atuante e muito participativa, com uma igreja sempre bastante lotada e com uma organização maravilhosa dessas pessoas que ali frequentam esta Santa Missa. E ontem, especialmente, missa presidida pelo Padre Valdemar Gro, que é o pároco aqui de Coqueiros, da nossa paróquia. Para quem não sabe, o Padre Valdemar, ele coordenou, ele foi capelão da Polícia Militar, ele percorria todo o estado de Santa Catarina, atendendo toda a polícia
Militar de Santa Catarina e agora já está na reserva, está aposentado, e então o arcebispo achou por bem colocá-lo como pároco e na paróquia aqui de Nossa Senhora do Carmo. Bem, mas então nós estamos também nos encaminhando para o findar do mês missionário, o mês das Santas Missões. E quantos de nós nos unimos em oração, rezando, orando, pedindo a Deus nosso Pai e a Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, por todos os missionários, todos aqueles que ouviram e leram muitas vezes Mateus, capítulo 28, versículo 19, e São Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, de retornar a Deus Pai, ele deu uma ordem para todas as pessoas batizadas, para todas as pessoas seguidoras de Cristo Jesus. Ide pelo mundo inteiro, anunciai a minha boa mensagem, aquilo que eu vos ensinei durante os 3 anos de vida pública de Cristo Jesus. E Jesus somente anunciou o bem, a justiça, a fraternidade e dando a certeza de todos aqueles que passarem por esta vida fazendo bem, receberão a recompensa eterna. E muitos foram as pessoas que aceitaram esse convite de Cristo Jesus. Seja bispos que terminaram o seu trabalho apostólico na coordenação de dioceses com seus 75 anos e também tomaram a vontade de ser missionário, e tem diversos bispos pelo Brasil e pelo mundo que estão no meio do povo missionário. E ali também se encontram os sacerdotes, os diáconos permanentes. Ali se encontram também, muitas vezes em estágios, seminaristas, ou seja, candidatos para o sacerdócio, religiosas e religiosos trabalhando, catequizando, e muitos casais, muitos jovens, porque no meio missionário não estão somente pessoas para ensinar a catequese, para ensinar a doutrina, para ensinar os sacramentos, os 7 sacramentos, mas quantas pessoas que ali estão no meio missionário para ensinar também profissões. Pedreiros, por exemplo, marceneiros, carpinteiros, enfermeiras, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas. Ali se encontram centenas e centenas de médicas e médicos igualmente, levando a palavra de Deus, sim, mas também atendendo na parte da saúde, juntamente com todo o poder e a sabedoria da saúde. Todos que lidam com a saúde,
ali trabalham, e com muito carinho, muita atenção. Eu tive a ocasião de estar no meio dos índios ticunas, 1.700 quilômetros além de Manaus, especialmente em Tabatinga, São Paulo de Oliveira, Estirão do Equador, quando em 1970, eu era um padre bem mais jovem, portanto 52, 53 anos atrás, eu coordenava o projeto Rondon, com 33 estudantes da Universidade Federal. E, sem dúvida nenhuma, esses estudantes de então, hoje já formados, cada um já em muitos aposentados, mas que fizeram um trabalho maravilhoso junto às pessoas lá desta região menos favorecidas e no meio também dos índios. Como eu também tive esse contato com os índios ticunas, e me lembro da dona professora, dona Dinair, que junto com o maquinista do barco, viajamos quase um dia inteiro de barco a motor para chegarmos numa comunidade de 114 choupanas, ou seja, casinhas de índios, onde eu tive a ocasião de celebrar 2 santas missas e a catequista dos índios e a professora, dona Dinaí, ela explicava a Santa Missa, em parte, para que os índios pudessem entender um pouco. Mas, então, tive ocasião de também, já naquela época, rezarmos por todos os missionários, porque muitos casais, muitos jovens, deixam seus pais, deixam suas famílias, deixam sua cidade e os seus amigos para se dedicarem, alguns durante meio ano, outros durante um ano, no meio das pessoas menos favorecidas. Outros e outras pessoas, não somente religiosas, também pessoas que estão já os filhos casados, então passam anos no meio das pessoas em terras de missões. Há aqueles e aquelas pessoas que deixam a nossa pátria e vão para outros países, como também de outros países, seja enfermeiras, enfermeiros, costureiras, seja médicas e médicos, que de outros países vêm para o Brasil, e do Brasil, por exemplo, vão para diversos outros países para levar a mensagem de Cristo Jesus, mas também, como eu disse antes, também ensinar as diversas profissões. E nós outros o que podemos fazer é rezarmos, assim como rezamos pela santificação dos sacerdotes, pelos candidatos ao sacerdócio, e o que é que Cristo Jesus, exatamente, ele disse, lemos claramente em São Mateus, onde Cristo Jesus diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe para que envie mais sacerdotes, para que, e Cristo ainda continua dizendo, muitos foram chamados
e poucos os escolhidos. Aliás, na missa de hoje, nós rezamos: Cristo Jesus subiu a uma montanha e lá ele passou a noite toda em oração. E ao amanhecer, o que é que ele fez? Ele chamou os seus discípulos e, entre os seus discípulos, ele escolheu 12 e os chamou de apóstolos. Apóstolos para a evangelização. Então, vemos Cristo Jesus em Mateus, capítulo 9, versículo 37, diz: a messe é grande, mas poucos são os operários. Mas ele já dá também a solução, por assim dizer. Pedi ao Senhor da messe para que envie mais missionários, mais sacerdotes. E na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 17, onde nós lemos Cristo Jesus dizendo: orai, rezai sem cessar. Então, é assim que Cristo Jesus nos dá o exemplo. Quantas passagens aqui da Palavra de Deus, onde nós lemos e refletimos Cristo Jesus se afastando da multidão de pessoas e vai para uma colina ou vai para a montanha, como aqui, na missa de hoje, e ele passou a noite toda em oração. E ao amanhecer, então, chamou os discípulos, e dentre os seus discípulos, que eram um número bastante grande, então, escolheu 12 dentre eles, e os constituiu apóstolos. Noutra passagem, conforme lemos também em São Mateus, capítulo 10, é onde Cristo Jesus escolheu também 72 discípulos, além dos apóstolos, exatamente, está aqui bem claro, na Bíblia Sagrada, onde Cristo Jesus, então, chama um grupo maravilhoso. Então, nós estamos terminando, por assim dizer, o mês missionário. O mês missionário pode terminar e teremos a graça, sem dúvida nenhuma, do próximo ano, 2025, lá em outubro, novamente termos outro mês missionário. Pode terminar o mês, mas a nossa oração deverá sempre estar presente junto aos missionários, às missionárias, quantas enfermeiras religiosas, quantos religiosos professores e também religiosas professoras no meio dos índios. Eu tive ocasião de visitar um outro coleginho lá de religiosas, 3 religiosas, por exemplo, que vieram da Bahia com o seu curso de faculdade. Uma delas foi, inclusive, Miss, foi rainha da cidade, quando uma jovenzinha, e de repente deixou toda a vida mais do mundo e foi ser religiosa
Aliás, uma religiosa, conforme os nossos estudantes diziam, que jovem de inteligência rara e também de uma beleza no seu físico, no seu corpo. Também Deus precisa também de pessoas bem saudáveis, de pessoas simpáticas, de pessoas que sempre acolhem todas as pessoas. Então, é necessário que nós procuremos sempre evangelizar, e especialmente os sacerdotes. E no domingo, a segunda leitura na carta aos Hebreus, capítulo 1, especialmente versículos 1 a 6, vamos ler esses 6 versículos da carta aos Hebreus para ver de onde é que Deus escolhe as pessoas para serem sacerdotes. Sabemos que Deus tem milhões ou bilhões de anjos. Ele poderia muito bem escolher anjos para serem sacerdotes, mas, por vontade de Deus, ele escolheu quem? Pessoas do próprio povo. Veja aqui, por exemplo, onde diz: em verdade, todo pontífice, todo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como discípulo, como sacerdote, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons, ou seja, orações e sacrifícios pelos pecados. Então, Deus achou por bem escolher pessoas dentre os homens, dentre as pessoas, e essas pessoas que Deus deu a vocação, que deu os talentos, que deu o pensamento, e assim, por assim dizer, o ideal de, durante muitos anos, estudarem, se prepararem no seu caráter, no seu físico, na sua mente, na sua inteligência, no seu coração, se preparar para um dia receber a ordenação sacerdotal. Assim como no sábado, agora que passou, na igreja Santa Cruz, aqui de Barreiros, na igreja Santa Cruz de Areias, onde o arcebispo Dom Wilson, com a presença também do bispo auxiliar Dom Onésimo, com uma centena de sacerdotes, de diáconos permanentes, de religiosos e religiosas, a ordenação presbiteral de André Schmitz, que terminou seus estudos para o sacerdócio, exatamente, fez a faculdade de filosofia, depois mais 4 anos de teologia, como todos nós temos que passar por muitos anos de estudos, e ali então, mediante o sacramento do sacerdócio, ele é ordenado presbítero, e para oferecer sacrifícios, orações por si mesmo, sacerdote também, porque ele também é cheio de fraquezas, o demônio tenta os
sacerdotes também, e ele tem, por isso é necessário a oração em favor dos sacerdotes. E aqui, exatamente, que ninguém se apodere, se aproxime desta honra, a não ser como Arão, que foi escolhido por Jesus Cristo, então chamado sacerdote. E depois, então, aqui diz bem claramente, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, todo sacerdote é eternamente constituído para o sacerdócio. Isso é muito importante para que nós rezemos sempre pelos sacerdotes, para que eles perseverem. Eu tenho a graça, por exemplo, de ser 53 anos padre, aliás, 63 anos, e me sinto muito feliz por poder evangelizar, por poder anunciar o reino de Deus. E assim também procederam os santos e as santas, porque passaram por essa vida realizando bem e hoje se encontram felizes na eternidade. E os santos e as santas que celebramos hoje são Narciso, Abraão, Colomar, Ana de Constantinopla, Bartolo Longo. Então, hoje também é o Dia Nacional do Livro, Dia de Combate e Dia de Combate da psoríase. A psoríase é uma doença que é da pele da pessoa. E vamos, então, com muita alegria, sempre vivermos na amizade de Cristo, na amizade com nossos semelhantes. Se você ainda não adquiriu o seu calendário para o próximo ano, poderá passar, em geral, nas secretarias paroquiais. E muitas, sabemos que já terminaram os calendários. Então, procure quanto antes para ter o ano que vem também o seu calendário. E neste momento almejamos a todas e todas saúde, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde. Eu gosto sempre de invocar a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, porque todos nós precisamos da saúde e também sempre temos rezado em favor das pessoas enfermas, e agora com a bênção em favor das pessoas enfermas e também a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, se Deus quiser.